Meus irmãos, quero saudar todos na paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos podem se assentar, fiquem à vontade, amém? Novamente, é um grande privilégio, uma honra poder estar aqui com os irmãos. É sempre bom, na verdade, poder rever minha família, não apenas família fraterna mesmo, né? O Hugo, a Aline, a minha tia, mas a nossa família em Cristo, né? Poder ver os irmãos. É uma igreja que eu tenho muito carinho, que Deus abençoe a cada um, amém? E obrigado pela confiança, né? Até mesmo para poder falar sobre um tema como esse. E talvez muitos reflitam, né? Como que o Mateus, que ainda não é casado, não tem filhos, vai poder falar sobre pais e filhos, né? Como que pode fortalecer os laços? E hoje o meu grande objetivo aqui é falar de um ponto de vista bíblico e de um ponto de vista psicológico. Porque, embora eu não tenha ainda construído a minha família, oro em Deus para que Ele me permita viver essa experiência de um dia ser pai, de ter minha família, mas eu sou filho. Como filho eu aprendi muito com os meus pais. Como filho tive que ouvir alguns nãos, né? E ao mesmo tempo, na clínica, enquanto psicólogo, eu atendo muitos pais. Eu atendo muitas mães. E eu atendo muitos que são filhos. Eu atendo muitos filhos, eu ouço muita coisa. Eu tenho que lidar com esse tipo de demanda todo santo dia. Entender esses desafios, essa dinâmica, né? Então, hoje, eu quero compartilhar algo que se baseia, em primeiro lugar, na Bíblia e também de acordo com a minha experiência na clínica, amém? Além disso, eu tenho uma bibliografia aqui de um dos livros que tem me ajudado bastante na clínica, né, no atendimento, que é Educação Não Violenta, da Elisama Santos. É uma psicanalista, né, é um livro bem assim, fácil, claro, direto, não tem nenhum desafio de interpretação, de compreensão. É muito bom para os pais, né, como saber estimular autoestima, autonomia, como trazer disciplina no ponto certo, né, como trazer correções da maneira correta, amém? Então, vamos lá, vamos começar? Eu quero trazer aqui um ponto. Pode colocar aí, por gentileza? Vamos lá. Pai Senhor Jesus, todos que estão chegando aí, Deus abençoe, Pai, tudo bem? Não, pode manter, tudo bem, muito obrigado. Bom, o tema que foi dado é pais e filhos, né, fortalecendo os laços. Pode passar? A primeira coisa que eu quero refletir com os irmãos aqui é o paradoxo da parentalidade. O que é isso? Paradoxos são coisas opostas, né? E parentalidade, para não ficar um termo tão técnico, parentalidade nada mais é do que pais, né? Qual que é o grande paradoxo? Os pais, eles amam, eles protegem, eles cuidam e eles querem que os filhos se tornem grandes adultos, homens e mulheres de respeito, de valor, homens e mulheres às quais eles se orgulham. Eles querem que os filhos sejam independentes e construam as suas próprias famílias. Só que olha o paradoxo, embora eles queiram isso, quando finalmente os filhos começam a ganhar independência e autonomia, isso dói neles. Eles querem que os filhos se tornem independentes, mas quando os filhos começam a dar sinais de independência, não, você é meu filho, você tem que me respeitar. E, de certa forma, eles não entendem esse conflito. É um conflito que é gerado. Bom, eu vou dar autonomia ou não vou dar? Eu vou dar independência ou não vou dar?
até que ponto eu vou permitir que eles andem? Ou até que ponto eu vou limitar o seu acesso, os seus desejos, as suas necessidades, os seus direitos? Então, esse é o paradoxo. Tem uma frase de uma série que eu assisti que é muito interessante. A personagem, ela fala assim: nós, como pais, temos o grande medo do que o mundo pode fazer com os nossos filhos, mas a gente não para pensar no que nós fazemos com os nossos filhos, né? E eu vejo muito isso. Eu atendo pessoas e uma das primeiras coisas que eu faço é fazer uma avaliação completa da história da pessoa, história de vida. E quando nós paramos para analisar os problemas que as pessoas enfrentam hoje, eles começaram na infância, começaram na educação, começaram com os pais. É o pai que muitas das vezes era alcoolista e acabava chegando em casa e gritava, xingava, e isso passou como uma crença para o filho e para a filha. É a mãe que muitas das vezes foi permissiva demais, não soube colocar limites, não soube se posicionar como uma autoridade na vida do filho e da filha. Então, assim, o meu objetivo aqui não é culpar ou responsabilizar os pais. Meu objetivo aqui é trazer consciência, é trazer instruções. Não venho aqui como alguém que vai impor regras. Eu não estou aqui para colocar regras. Eu estou aqui para trazer consciência e orientação. Amém? Então, só que, além disso, nós temos os grandes desafios da adolescência, né? Eu perguntei sobre qual que é o público que normalmente os irmãos têm mais desafios. Embora crianças imponham desafios, eu acredito que o maior desafio é na adolescência, né? E eu gosto muito de um pastor que, né, desde a época que a gente congregava aqui, eu sempre falava dele, que é o pastor Neil Barreto, né, que eu sempre escutei bastante, e eu gosto de uma definição que ele traz sobre a adolescência, que é a seguinte: ele diz que a adolescência é a ponte da infância para a vida adulta. É essa fase de transição onde você se forma ou deforma. É onde você se prepara para o resto da sua vida inteira. Só que o adolescente, ele vive uma confusão na sua identidade. Por quê? Porque se você trata o adolescente como uma criança, ele vai falar: mas eu também não sou mais criança. Mas se você trata o adolescente como um adulto, ele fala: mas também eu não sou adulto. Eu não quero essa responsabilidade, eu não sou adulto. Ou seja, o que o adolescente é? Ele não é nem criança e nem adulto, ele não é. Ele está se descobrindo, ele está se tornando quem ele é. Ele está construindo a sua identidade. E por isso que vive essa confusão entre a infância, que era o momento onde ele não tinha responsabilidade. Quem se responsabilizava por ele era os pais. Quem tomava as atitudes, quem tomava a frente eram os pais, e agora ele está tendo que ganhar responsabilidade. Agora ele tem que cuidar do quarto, tem que cuidar do cachorrinho, do peixe, tem que cuidar dos seus estudos, tem que começar a pensar no mercado de trabalho, tem que começar a se desenvolver, e agora ele vai ganhar autonomia. Só que até que ponto os pais conseguem guiar eles? Porque o problema é a ponte, a ideia da ponte eu acho que é maravilhosa. Por quê? A ponte é o lugar onde a gente passa com dúvidas. Ela tem muita dúvida, tem muito questionamento, tem muito insegurança. E isso que caracteriza a adolescência: insegurança, medo, dúvida, identidade, quem eu sou, para onde que eu estou indo. Perguntas: quem eu sou além daquilo que os meus pais me disseram que eu sou? Quais são os meus gostos? E qual que é a tarefa do pai na adolescência? Os pais é dar liberdade com responsabilidade.
usando uma metáfora aqui que eu gosto muito, é permitir que o filho seja como um barco que navegue, mas ele pode navegar, ir, descobrir, desbravar os mares, mas ele sabe que ele tem um porto seguro, que ele pode voltar e se ancorar, que ele pode voltar à sua casa, porque ele tem um pai que dá segurança, dá suporte. Então, acredito que essa analogia funciona muito também no lado espiritual, né? Porque em Cristo nós somos verdadeiramente livres, né? Ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E Deus, ele nos deixa tão livre que ele nos liberta dele mesmo. Então ele nos deixa tão livre que ele fala: olha, você é livre, mas tão livre que você pode até não me querer. Eu prefiro você livre, me adorando, tendo a consciência de que você vai ser meu servo, mas você está livre, do que você está me adorando, se sentindo estando aqui por obrigação. Então, Deus nos deixa livres, mas Ele nos disciplina, Ele nos ensina como um pai. Amém? Bom, vamos lá. O que mais? Pode mudar aí. Vamos começar. Eu quero dar alguns exemplos aqui bíblicos. E para começar, vamos falar de Jacó. Eu quero dar 2 exemplos bíblicos do que não ser, né? De 2 pais que foram bem complicados na Bíblia. Primeiro, Jacó. Jacó, nós temos 3 registros. Isso aqui eu não tinha anotado tanto até eu ler a biografia de José pelo autor Charles Swindoll. Ele traz um panorama que eu não tinha notado, mas olha só que interessante. Olha 3 fatos de como Jacó foi um pai passivo, um pai que não se movimentava, não ensinava. Primeiro, a tragédia com a sua filha Diná em Siquém. Então, Jacó sai da casa de Labão, vai com a sua família, eles estão conhecendo vários lugares, estão peregrinando, e aí chega em Siquém e a sua filha Diná é abusada. E o que o pai faz? Não faz nada. Os filhos, vendo que o pai não faz nada, o que eles fizeram? Eles massacraram, saíram destruindo a cidade toda. E qual que era a preocupação do pai? Qual que é a preocupação de Jacó? O Jacó ficou preocupado com a filha? Não. O pai ficou preocupado com o que todo mundo vão pensar, né? Pode mudar aqui o texto, o slide, só para mostrar o texto. Olha só. E saiu Diná, filha de Lia, que dera a Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. Isso que aconteceu com a filha de Jacó. Agora, olha o Gênesis 34, versículo 30 e 31. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra. Ou seja, ele estava preocupado com a filha? Não, ele estava preocupado. O que vão falar da gente? Vocês mataram um monte de gente aí? Olha o que ele estava preocupado. Mal entre os moradores da terra, entre os cananeus e perizeus, tendo eu pouco povo em número, eles ajuntar-se-ão contra mim e me ferirão, e eu serei destruído, eu e minha casa. Agora, olha a posição dos filhos. E eles disseram, isso aqui é os filhos de Jacó, devia ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Parece que os filhos estavam mais preocupados com a irmã do que o pai. Então tá tudo bem tratar a nossa irmã como uma prostituta? É isso que você quer, pai? Mais um texto da permissividade, pode virar. Aqui acontece um fato interessante. Um dos filhos de Jacó era Rúben. Rúben, um determinado dia, ele resolveu se deitar com uma das concubinas de seu pai, a Bila. Houve um incesto na família. Olha o que acontece. E aconteceu que
habitando Israel naquela terra, foi Rúben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. Israel o soube, e eram 12 os filhos de Jacó. O que Jacó fez quando ele descobriu? A Bíblia diz que ele soube, mas o que ele fez? Nada. Fez nada. Ele deixou. Só que você pode falar assim, mas ele não fez nada, tem certeza? Porque lá no final da vida dele, ele amaldiçoou Rúben. Bom, ele fez alguma coisa, mas lá no final da vida dele, quando era para ele se posicionar, ele não se posicionou. Ele teve um posicionamento atrasado. Ele teve uma postura tardia. Olha o que acontece. Gênesis 49, versículo 3. Rubens, aqui é Jacó dando as bênçãos e algumas maldições ali para os filhos no final da vida dele. Olha o que ele fala de Rúben. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não será o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiu à minha cama. Ou seja, ele fez alguma coisa, mas no final da vida dele. Agora, pode passar, por gentileza? Último exemplo aqui de uma postura errada de Jacó, que é o que a gente mais conhece, que é ele como pai de José e dos seus irmãos, né? O favoritismo. Olha só, quando nós lemos, é muito interessante porque, por um lado, a gente tende a defender José, só que a gente tem que ver que José também foi muito favorecido. E ele gostou disso. Ele gostava. Ele teve os sonhos, mas ele foi lá e contou. E ele sabia da interpretação. Os pais também sabiam da interpretação. Então, assim, não é que Deus ele ia deixar de cumprir os sonhos e os projetos e os planos que ele tinha para José. Mas José, sabendo que ele era favorito, ele sabia que ele poderia contar que ele ia se tornar um grande rei e que até os seus pais iriam se ajoelhar sobre eles. Ele vai contar, não vou falar nada, eu sou o favorito, né? Só que olha só que interessante. Estas, aqui é Gênesis 37, 2 a 4. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. Ou seja, José, como era o favorito, ele pegava e fofocava, contava tudo para o seu pai. Tá vendo, pai? O Rúben fez aquilo, Levi fez aquilo outro, eu estou sabendo de tudo. Contava tudo. E o que acontecia? Israel amava, versículo 3, né? Amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Além dele ter essa desigualdade, essa parcialidade para com José, ele mostrou, isso aqui é só para você, para mostrar que você é único. Ele deu uma túnica. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Olha o resultado aí. O tratamento desigual, o tratamento parcial para com um dos filhos. Olha o resultado aí. Pode passar, por gentileza? O que a gente aprende aqui? O que a gente pode colocar de maneira mais prática? A comparação dentro de casa gera competição e não conexão. Se vocês querem que os seus filhos se tornem adversários, compare um com o outro. O seu irmão consegue, por que você não consegue? Seu irmão estuda, por que você não estuda? Seu irmão faz assim, por que você não faz? Esse tipo de comparação e de criação de rivalidade vai gerando dentro de casa uma disputa. E essa parcialidade que Jacó fez, gera nos outros filhos a sensação de que eu não sou suficiente.
aquele meu irmão, ele é suficiente. Isso que acontece quando há muita comparação. Eu acho que eu não sou suficiente para o meu pai. Eu acho que eu não sou amado por meu pai. Meu pai ama mais o meu irmão do que a mim. Não há nada que eu possa fazer para merecer o amor dele, porque tudo que eu faço, ele vai preferir aquele ali. É mais ou menos essas ideias, esse tipo de crença, esse efeito psicológico que acontece na mente de um filho. O que você pode fazer? Trate de forma justa, não necessariamente igual, justa. Não é aqui que você... Isso aqui eu gostei também de uma frase inclusive do Neil, que ele fala assim: os pais, eles devem amar os filhos igual, amor é igual, mas tem um filho que às vezes dá mais prazer do que o outro. O tratamento, o amor, o sentimento é igual, mas tem um filho que às vezes é mais obediente, que às vezes não se dobra tanto, não se opõe tanto, né? Mas tem que ser tratado de maneira justa. O que você não faz? Seu irmão consegue, você não. O que fazer? Valorize individualmente. Eu vejo algo único em você. Então, assim, ao invés de só criticar, aprenda a apreciar qualidades, virtudes, habilidades. Às vezes até a teimosia do filho revela algo interessante. Revela que ele insiste nas coisas. Revela, às vezes os filhos mais teimosos são aqueles que mais persistem em seus projetos e sonhos. Tem muita história que a gente vê nisso, mas é importante você valorizar a característica, mas dar direção. Olha, filho, esse tipo de insistência que você tem é uma virtude, mas você está direcionando ela da maneira errada. Você está canalizando ela de maneira errada. Você não tem que ser teimoso para comigo. Você tem que ser teimoso para tudo aquilo, todos os obstáculos que se impõem no seu caminho para você alcançar os seus objetivos. Seja insistente, ou seja, valorize, aprende a apreciar coisas únicas em seus filhos. Pode passar, por gentileza, o slide? Agora vamos para Davi. Davi, para mim, ele é um dos homens mais brilhantes assim espiritualmente. A gente vê os salmos, ele tem inúmeros salmos. Mas assim, Davi, ele teve a pior família da Bíblia. Se teve um cara que foi triste na área familiar, foi Davi. Eu não consigo pensar em outro cara na Bíblia que teve a família mais, desculpe o termo, mais desgraçada da Bíblia do que Davi. Você quer ver uma coisa? Olha só. Amnon, um dos seus filhos, resolve abusar da sua irmã, a Tamar. O que Davi faz? Não faz nada. Aí o filho, vendo um dos irmãos, né? Vendo que o pai não fazia nada, ele fala: se meu pai não faz, eu faço. Ele vai lá e mata o irmão. Até aqui, Davi tem uma filha estuprada e um filho estuprador. E ele tem um filho assassino e um filho assassinado. Tá bom para você? E o que Davi faz quando um dos filhos mata o outro? O que ele faz? Nada. Não faz nada, não repreende, não ensina. Aí o filho que não aprendeu a ter limites, que não aprendeu a saber até onde ele pode ir, sabe o que ele faz? Bom, já que não tem limites, eu vou querer ser o rei, eu vou tomar o trono do meu pai. Ele vai lá e se rebela contra Davi e toma o trono de Israel. Absalão vai lá e toma o trono de Davi. Davi tem que fugir correndo junto com seus soldados, porque senão ele era morto. E sabe o caso de Rubens, que se deitou com uma das mulheres de seu pai, a Bila? Então, aconteceu a mesma coisa com Davi. Absalão não apenas se deitou com alguma das mulheres de Davi, como ele fez isso publicamente, na frente do palácio, para todo mundo ver. Você vê a desgraça que aconteceu na vida da família de Davi. Se vocês conhecerem uma história mais triste no âmbito familiar, me contem, porque eu não sei uma história mais triste do que essa. E aí, quando é que Davi ele resolve chorar e fazer alguma coisa?
Davi, ele resolve tomar o trono do seu filho. O que ele faz? Ele fala para os seus soldados, olha, a gente vai voltar, a gente vai tomar de novo o trono, a gente vai tomar Israel do meu filho, só que olha só, Absalão é meu filho, eu quero ele vivo. Não matem, ele é meu filho. O que os soldados fazem? Mata o filho dele. E o que Davi faz, então? Pode mudar o slide, por gentileza. Olha o que acontece com Davi quando ele sabe da morte de Absalão. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. 2 Samuel 18:33. Ou seja, quando Absalão morre, ele fala, eu queria ter morrido por ti. Mas quando ele estava vivo, ele não quis viver pelo filho. Sabe aquela velha história de pode não haver depois? Faça hoje. Não deixe para amanhã aquilo que se pode fazer hoje. Não deixe para depois aquilo que se pode fazer agora. Então, Davi resolveu deixar para depois. Davi deixou para o amanhã. Só que houve um ponto que não havia mais tempo. Seu filho morreu por um dos seus soldados. E não havia mais chance. Sabe aquela velha história de amor póstumo? Amor póstumo é amor pós-túmulo, pós-morte. Sabe, a pessoa morre e vira um santo. Meu Deus, como eu amava esse cara. Como eu amava essa mulher. Depois que morreu. Porque enquanto estava vivo não fazia nada, né? É assim que muitas das vezes foi a vida de Davi. Enquanto o filho estava vivo, não era presente. Não impunha limites. Não se posicionava. Não fazia o papel de pai. Mas quando morreu, olha, eu queria ter morrido por você. Pode mudar o slide, por gentileza? O que a gente pode aprender aqui, né? Tenha conversas difíceis cedo, não tarde. Isso aqui não apliquem apenas para os seus filhos, mas apliquem para a vida. Quanto mais você procrastinar conversas difíceis, mais piora. Você vai piorar a situação. Às vezes, isso aqui, presta atenção, até nas relações que você tem. Relações amorosas, relação com seu chefe, relação com seus amigos. Às vezes você tem um amigo que faz um tipo de brincadeira que você não gosta e você tolera. Você deixa. E isso vai acumulando, guardando, você vai alimentando isso. E aí, de repente, um determinado dia, depois de um ano, você vai lá e explode. Mas também esse tipo de brincadeira que você faz, você sempre me humilhou. Aí o cara fala, mas você nunca me falou nada, você nunca esboçou nenhum sentimento, nunca falou nada. A mesma coisa do filho. Se você não se posiciona, ele vai testando, ele vai expandindo os limites. Porque ele fala, bom, meu pai não está fazendo nada, minha mãe está deixando, eu vou expandindo os limites. E se você não tem conversa cedo, você vai ter que aprender a lidar com dores dos seus filhos. Né? Então, 2, nomeie o que está errado, sem agressividade, mas com clareza. Então, o fato é esse aqui. Você está sendo injusto, você não está sabendo lidar com a liberdade que eu estou te dando, você tem isso, você tem aquilo, sem agressividade, não precisa ser agressivo. Inclusive, depois eu vou falar mais sobre isso, sobre tipos de linguagem, que existe o tipo de comunicação mais passiva, agressiva ou assertiva. Então não precisa necessariamente gritar, mas você precisa ser firme, você precisa ser veemente, precisa mostrar autoridade, não autoritarismo. Então, nomeie o problema que está errado. 3, proteja quem foi ferido. Filhos precisam se sentir seguros. Então, por exemplo, aconteceu tudo isso na família de Davi. Quem ele deveria proteger? A Tamar. Quem ele deveria proteger em alguns momentos? Né? Ele não protegeu, ele deixou. Ele não mostrou-se como um porto seguro, certo? Então,
Algumas frases para reflexão aqui. Os pais que sentem, mas não se posicionam, deixam um problema crescer. Você tem que colocar o que você está sentindo. Olha, você me decepcionou, você me envergonhou, eu estou frustrado, eu estou triste com o seu comportamento. Falar o que você está sentindo. Essa é a melhor forma de você não atacar, mas você revelar o que você quer do seu filho. Isso para outras relações, tá? Vou chegar lá. A ausência de conversa difícil hoje vira crise familiar amanhã. Então olha só, você decide, ou você incomoda seu filho agora, ou ele vai trazer um incômodo muito maior no futuro. Muitos problemas no futuro, ok? Pode mudar o slide, por gentileza? Aqui eu quero trazer aquilo que a gente chama de os 3 princípios universais para uma educação, né? 3 regras básicas para você decidir na hora o que você vai fazer, como que você vai lidar com conflitos familiares, ok? Vamos lá. Primeiro, conexão antes da correção. Vocês vão perceber que tudo é como se fosse 3 Cs, tudo com a letra C, tá? Para facilitar até a ideia. Conexão antes da correção. Se você quer ensinar algo, não é no momento da briga, não é no momento de gritaria, discussão. Você está lá gritando, falando com seu filho, e aí você quer ensinar algo na gritaria? Você quer ensinar algo enquanto ele está com raiva, frustrado, nervoso? Às vezes faz muito mais você adiar a conversa para um momento em que ele esteja mais consciente do que você está ali gritando e disputando vozes. Quem grita mais alto ou quem fala mais alto. Então, conexão primeiro. Qual que é a ordem errada? Primeiro, corrigem, depois explicam e aí só depois tentam ouvir. Olha, você está fazendo errado, você está fazendo isso. Começa a corrigir, começa a explicar. Aí depois, você entendeu? Como que você está se sentindo? Só que a ideia é inverter a ordem. Primeiro, olha, eu tô me sentindo triste pelo seu comportamento, eu tô envergonhado, eu não tô feliz. Me fala o que está acontecendo, eu quero te ouvir, eu quero ouvir o que tá passando na sua mente. Como que você está se sentindo? Por que você agiu assim? Ouve, conexão antes de correção. Pode mudar por gentileza? Clareza mais consistência. Isso aqui é muito importante porque às vezes a gente não deixa claro para os nossos filhos. A gente diz assim, olha, eu quero que você me respeite. Mas o que é respeitar? Eu tenho que cumprimentar você todos os dias? Eu tenho que dar boa noite? O que eu tenho que fazer? Eu quero que você seja um filho melhor. O que é ser um filho melhor? Se eu beber água todos os dias, eu estou sendo um filho melhor. Se eu arrumar minha cama, eu estou sendo um filho melhor. O que é ser um filho melhor? Seja claro, seja específico e tenha consistência. Tá? O que é consistência? É você agir de uma maneira igual ao longo do tempo, não mudar. De certa forma, ser um pouco inflexível. Só que inflexível no bom sentido. Não é que você é rígido, é que você é previsível. O seu filho, ele sabe exatamente o que esperar de você. Ele sabe o que ele tem que fazer. Se ele não fizer, o que você vai achar e qual que vai ser a consequência. Não tem que ser uma surpresa. Tem que ser claro. Então, bom, eu já sei que se eu agir assim, meu pai não vai gostar e essa vai ser a consequência. Consistência. Tá? Então, o que é esperado, o que não é permitido, o que acontece se não cumprir. Pode mudar, por gentileza? Como que a gente faz na prática? Por exemplo, poucas regras mais claras. Deixa claro. Horário de dormir, uso de telas, tarefas de casa. Olha, eu quero que você me ajude no serviço de casa. Tá, mas o quê? Você vai lavar a louça todos os dias, você vai arrumar o seu quarto, você vai sair das telas, do celular, do tablet, do computador, todos os dias, 10 horas da noite. Você vai ter 1 hora, 2 horas de celular, de YouTube, de filme, de o que for. Ou seja, seja previsível, seja claro o que você espera do seu filho. Segundo,
Consequência previsível. Se acontecer isso, acontece aquilo, sem surpresa. Então, olha, já que você me desrespeitou, você vai ficar sem celular. É previsível. Ele já sabe qual que vai ser a consequência. 3. Consistência emocional. A ideia não é ser rígido, inflexível, é ser previsível. Ele já sabe. Tá? Então, pode mudar por gentileza? Consequência ensina mais do que bronca. Tá? Crianças aprendem pela experiência, não pelo discurso. Falar muito não ensina, mas sentir o resultado das ações ensina. O que acontece? Eu tenho vários pacientes e várias pessoas que eu conheci que ficam com aqueles discursos, sermões longos. E você que é filho, ou já foi um filho, né? Ou talvez o pai não esteja mais, ou a mãe, mas lembra de quando você estava na casa do seu pai, ou da sua mãe, e a sua mãe começava com aqueles discursos prolongados. Ficava 1, 2 horas falando. Né? O que acontece? Quando começa o discurso, a mente da criança já desliga. Meu Deus, já vai começar. Nossa, já desliga na hora. E quando termina 1 hora, o filho não lembra o que ele começou falando há 1 hora atrás. A mãe falou há 1 hora atrás. Então, qual que é a ideia? Não é para você não corrigir, mas seja curto. Seja firme, seja autoridade, se posicione, mas seja curto. Inclusive, um exemplo bem legal aqui desse livro, que inclusive essa é uma das ideias que eu peguei desse livro, ela fala assim, imagine que seu filho tomou banho e deixou a toalha jogada. Ao invés de você chegar e falar assim, meu Deus, mas quantas vezes eu tenho que falar para você, terminou de tomar banho, pega a toalha, pendura, todo dia a mesma coisa, você deixa na cama, você deixa no sofá, você deixa aqui, você deixa aquilo, parece que você não aprende, parece que você não ouve. Que tipo de filho você vai ser? Você não consegue nem estender uma toalha, o que mais você vai conseguir fazer na sua vida? Aí vai falando. O que é mais fácil? Você falar esse discurso inteiro ou você falar, filho, a toalha? Isso evita um desgaste emocional para você, mas você faz um lembrete, não em forma de bronca, mas em forma de lembrete. Você coloca, consistência ao longo do tempo. É muito mais fácil. Você se desgasta menos e desgasta menos o filho. Ele lembra com muito mais facilidade, porque é um pedido curto. Ok? Pode mudar, por gentileza? Tá, vamos lá. Eu estou finalizando aqui, irmãos, e agora eu quero trazer algumas ideias gerais, tá? Aqui, alguns dos princípios eles são mais aplicados a crianças do que a adolescentes, mas eu vou explicando aqui para os irmãos entenderem, tá? Faça pedidos positivos. Isso aqui é especialmente bom para crianças, tá? Por quê? Vamos imaginar que você tem um filho e vocês estão num lugar onde ele tem que se comportar. Vamos supor, vocês estão vindo no shopping e ele começa a correr. Aí o que você vai lá e fala? Filho, para de correr. Aí o que sabe o que ele vai fazer? Ele pode até parar de correr, mas ele fala, bom, a minha mãe disse para eu parar de correr, mas já que eu não posso correr, eu posso pular, eu posso rolar, eu posso gritar, eu posso pular aqui no lugar onde eu estou. Ela só falou para eu não correr. Ou seja, não faça pedidos do tipo não. Evite pedidos do tipo não. Faça pedidos do que ele tem que fazer. Filho, aqui vamos andar. Então, só para reforçar a ideia, vou repetir novamente. A ideia não é você só falar não. Porque ele vai entender, bom, não é para eu fazer aquilo, mas o que é para eu fazer? Você quer que o filho descubra sozinho o que é para fazer? Deixa claro, olha, é isso, positivo, tá? Concretos e exequíveis. Exequíveis claros, né? Ou seja, vocês lembram a ideia que eu falei de muitas das vezes a gente colocar pedidos que são muito assim abstratos, vagos?
Por exemplo, você pergunta para uma mãe que fala assim, olha, o que você quer do seu filho? Ah, eu quero que ele me respeite. E o que é o seu filho respeitar? Aí, muitas vezes ela diz assim, olha, meu filho, ele vai me respeitar quando ele fazer tudo aquilo que eu mando para ele sem questionar. Bom, se respeito é isso, ela vai se sentir desrespeitada o resto da vida, porque o filho questiona. Então, tenha claro o que é exatamente para você respeito. Será que você não, muitas das vezes vocês não estão colocando a régua muito alta, a métrica de respeito muito alta? Ó, meu filho ele tem que se comportar certinho e me obedecer em todos os momentos da vida sem questionar. Você vai se sentir desrespeitado o resto da vida. Então, assim, pedidos exequíveis, concretos e claros, tá? Curtos, que foi a ideia que eu falei da toalha. Possíveis e constantes, tá? Possíveis. Por que possíveis? Vamos supor que você tem um filho de 3 anos e vocês vão para uma palestra e ele tem que ficar 5 horas sentado numa cadeira. É possível uma criança ficar em silêncio, quietinha, sentada, durante 5 horas? Ou seja, você tem que fazer um pedido possível, ou então você criar estratégias, fazer de maneira consciente. Olha, filho, a gente vai entrar numa palestra e é muito importante que você fique sentado. O que eu posso fazer para que esse momento seja mais fácil para você? Você quer que eu leve um livro de colorir? Você quer que eu leve um celular? Você quer que eu leve uma coisa? O que você gostaria de fazer? Ou seja, faça um pedido consciente, um acordo. Inclusive, peça para o filho participar. Umas coisas, por exemplo, uma coisa que eu ouço muito na clínica, né? Meu filho não quer fazer lição de casa. Né? Não consigo fazer o bendito fazer a lição de casa. Faça ele ter um mínimo de controle, um mínimo de autonomia. Olha, hoje a gente vai estudar. Você prefere começar por matemática ou por leitura? Deixa ele decidir. Ah, eu quero matemática. Dá um mínimo de decisão ali para ele se sentir um pouquinho no controle. Mostra para ele o que a gente pode fazer para ser um pouco mais agradável esse momento aqui. Ou seja, você vai mostrando para que ele possa ganhar um mínimo de autonomia. Ó, tem essas roupas aqui. Qual que você acha que seria legal? Tá. Pode mudar, por gentileza? Acho que esse. Ah, tá. Ó, aí tá tudo bem. Aí que dá pra ver a ideia central. Aqui, e aqui eu já termino a minha fala, é como você faz uma conversa assertiva. Aqui, eu não quero que vocês se restringam, se limitem apenas à criação de filhos. Mas aqui é total, é com as relações no geral, tá? Muitas das vezes a gente precisa ter conversas difíceis na nossa vida. Como que você faz para ter uma conversa difícil? Como que você faz para corrigir alguém ou para falar com alguém? É um relacionamento, muitas das vezes, o namorado, a namorada, o esposo, a esposa tem algo que incomoda. Vamos supor, só para tirar um pouco o zoom da situação de pais e filhos, para vocês entenderem outros contextos. Vamos supor que você, enquanto esposa, tem algo que seu marido faz que está te incomodando. Está te incomodando e isso está aqui, só que você não fala. Esse é o tipo de pessoa que tem uma comunicação mais passiva. Ela guarda, ela deixa para falar em um momento, muitas das vezes, de briga. Ela explode, mas ela fica guardando aquilo e quando chega o momento ela explode. O que é mais fácil? Você explodir no momento da guerra ou você falar no momento da paz? Eu falo isso muito para os meus pacientes. Você acha que é melhor se preparar na guerra ou antes da guerra? É melhor falar no tempo de paz ou no momento da guerra? Inclusive, tem uma que falou assim, ó, para você ver como que é o diálogo muitas vezes nas relações. Ah não, sabe por que eu não falei isso para o meu esposo? Porque eu estou usando isso como munição para quando ele fala alguma coisa, eu vou lá e vou usar isso daqui. Você percebe que a linguagem é como se fosse uma guerra?
eu estou guardando uma munição aqui, minha arma secreta. Então, olha só, a relação não deve ser de adversários, de inimigos. O seu parceiro não é o seu inimigo, o inimigo é o problema. Não é você contra o seu esposo ou sua esposa, é os dois contra o problema. Os dois lutam juntos como um time contra o problema. E da mesma forma, não é você contra o seu filho. Seu filho não é seu inimigo, não é sua cruz. E nem você é a cruz dele. O verdadeiro problema o verdadeiro inimigo é o problema. Como que a gente vai resolver isso juntos, tá? Então, como que você faz para estruturar? Primeiro, fato. O fato é o que aconteceu. Olha, quando a gente foi no casamento, eu não gostei do seu comportamento naquele dia. E quando você falar o fato, evite generalizações. Generalizações é aquilo que mais bloqueia a comunicação. Palavras como sempre, nunca e jamais. Né? Você sempre faz isso. Você nunca me ajuda em casa. Você sempre pensa em você. Essas palavras, elas acabam com o diálogo. Porque se você leva ao pé da letra, o seu filho vai pensar, bom, eu nunca ajudo em casa, deixa eu caçar na minha memória um dia que eu ajudei em casa. Qualquer coisa que ele pensar, já vai acabar com o seu argumento. Então, palavras como sempre, nunca e jamais, não utiliza. O que você vai fazer ao invés disso? Você vai ser específico. No dia 30, no dia 15, na festa de aniversário, naquele dia no culto, você agiu assim. Aí depois você vai falar como você se sente. Eu me senti envergonhada, eu me senti triste, eu me senti magoado, eu me senti frustrado, eu me senti desrespeitado. Depois que você falar como se sente, você vai mostrar que tipo de comportamento você quer que a pessoa tenha. Eu gostaria que no futuro você refletisse um pouco mais antes de agir. Eu gostaria que no futuro fosse assim, eu vou ser assim. E de novo, isso vale para qualquer relação. Teve algo que incomoda? Você fez isso, eu me senti assim, senti que você priorizou mais as outras pessoas do que a mim. No futuro, eu quero que você dê um pouco mais de atenção para mim, eu quero me sentir mais protegida. Mostre, aqui de novo, a conversa não é para você despejar apenas os seus sentimentos, não é para você apresentar problemas, qual que vai ser a solução? Como que vai ser a partir de agora? Tá? E para finalizar, a consequência, tanto positiva quanto negativa. Então, filho, se você agir assim, eu vou me sentir feliz, eu vou sentir que você se importa, isso vai nos aproximar, né? Eu vou poder confiar em você. Se eu puder confiar em você, você vai ter minha confiança em outros lugares também. Ou seja, mostre o que vai acontecer de bom se ele agir da maneira que você está propondo. Só que também colocar o que vai acontecer de ruim. Lembra que a consequência tem que ser previsível? Olha só, se isso se repetir, infelizmente, vou ter que tirar isso, vai acontecer aquilo, você não vai ter mais acesso àquilo. Previsível. Não é questão de ameaçar o filho, mas a questão de mostrar que tudo tem consequência. Ok? Meus irmãos, é isso. Espero ter sido claro, espero de alguma forma ter contribuído com alguma reflexão aqui, tanto nas relações quanto nas relações no geral, quanto na relação de pais e filhos, tá? Que Deus abençoe a cada um, né? Que nós possamos, que Deus nos abençoe no cumprimento dessa missão de educar um ser humano, de ensinar um ser humano, né? E que Deus abençoe a cada um, agradeço por dar de no Senhor Jesus, amém? Deus abençoe. Eu estava refletindo